O presidente americano Donald Trump anunciou um bloqueio total, a expressão foi usada por ele, de navios petroleiros sancionados, a expressão também é dele, que operam na Venezuela ou para a Venezuela. Trump disse que a Venezuela está, aspas, completamente cercada pelo que ele, Trump, chamou de maior força naval da América do Sul, da história da América do Sul. O presidente americano acusa o governo Maduro de ter roubado petróleo, terras e outros bens dos Estados Unidos e formulou um ultimato para o ditador venezuelano. Tudo o que ele alega ter sido roubado deve ser devolvido imediatamente, caso contrário, Trump ameaçou tomar ações sem precedentes contra o país aqui no norte da América do Sul. Mário, o que é que se entende de ações sem precedentes? William, essa postagem do presidente americano Donald Trump parece ser mais um passo nessa escalada de pressão que Washington vem fazendo sobre Caracas, que indica muito fortemente a possibilidade de ataques aéreos no território venezuelano, seja como alvos ativos ligados ao tráfico de drogas ou também ligados a bases militares, já que a gente sabe que parte das Forças Armadas venezuelanas tem envolvimento em atividades ilícitas, inclusive o tráfico, e aí especialmente de cocaína. E é importante só a gente ter em mente que esse bloqueio, esse embargo que o Trump trata, não é a primeira tentativa dos Estados Unidos de sufocar financeiramente o regime do presidente Nicolás Maduro. Ainda no primeiro termo, na primeira administração do Trump, ele já havia imposto sanções financeiras, isolando a Venezuela do mercado financeiro, também sobre alguns setores da economia venezuelana. Mais cedo, neste ano, já no segundo mandato, a gente teve a suspensão de licenças para empresas de óleo e gás do Ocidente de operarem lá. Depois, uma licença mais restrita para a Chevron retomar essas atividades em agosto, mas sem fazer pagamentos em espécie para o governo de Nicolás Maduro. Todas essas sendo claramente intenções de tentar restringir os recursos financeiros que são utilizados por Nicolás Maduro, pelo regime, para manter o apoio, inclusive, entre as Forças Armadas, que são um grande pilar de sustentação do regime. Se a gente olhar, Lorival, para o recurso, para o uso desses recursos, que os americanos têm feito, no mínimo, se a gente pega o Trump em relação ao Irã em 2015 para frente, que são sanções que foram sendo aperfeiçoadas ao longo desses últimos 20 anos, e elas, de fato, como o Mário acaba de descrever, elas têm como objetivo principal sufocar e levar a uma mudança de postura. No caso, parece ser uma mudança de regime. Até aqui ninguém viu isso acontecer. Quais são as perspectivas? Iraq Feelings, né? Esse post do Trump me lembrou muito a retórica do governo do George W. Bush antes da invasão do Iraque. Eu não estou afirmando aqui que... Você está falando de 2003. 2003. É. Eu não estou dizendo com isso que o Trump vai invadir a Venezuela. Acho que não vai, né? De forma terrestre, acho que não. Mas é a mesma retórica de que o Iraque está, no caso, era violando as sanções da ONU e tal, né? Óleo por mercadorias e tal. Eles podiam vender petróleo e comprar comida. Só que violavam mesmo, né, para outras coisas e tal. Contrabandeavam. Era 600 milhões de dólares que podia vender, né, que era uma mixaria e tal. Bom, e aí ele falou assim que a Venezuela rouba o petróleo, rouba as terras e outras coisas dos Estados Unidos. E aí o que eu me lembro é que em 2006, quando o regime chavista confiscou os campos de petróleo, desapropriou os campos de petróleo do Orinoco, da bacia do Orinoco, a ExxonMobil e a ConocoPhillips, por exemplo, contestaram na justiça americana e na justiça internacional, né, e exigiram indenizações. E a Venezuela pagou só uma parte disso. E mais recentemente tem uma disputa em torno da Citgo, que é da PDVSA, que eu me lembro, o número que eu me lembro era que tinha 16 mil postos de gasolina nos Estados Unidos e tal, e há essa batalha jurídica também
em torno dessas confiscos. Por outro lado, a Chevron, que ela é a que explora petróleo com waivers, né, com concessões do governo americano, e me parece que continua sendo a única que pode cruzar esse bloqueio, embora a gente precise apurar melhor até onde vai esse... É porque ele fala em navios sancionados, navios que já foram mencionados como participantes de rompimento de bloqueio. Quais que não estão sancionados, né? Com certeza os que levarem petróleo para a Chevron. Porque, vamos ser claros, os Estados Unidos precisam do petróleo venezuelano, né? Que é um petróleo pesado, para fazer o mix com o petróleo de shale gas, o petróleo de xisto, que é levíssimo. E os postos de petróleo pesado da Califórnia, do Texas, da Louisiana, de outros lugares, estão secando. Então, a melhor opção logística comercial para os Estados Unidos seria ter acesso a esse petróleo venezuelano. Então, é isso que está em jogo. Mas ainda acho que o Trump quer ganhar na mão grande, sem ter de botar boots on the ground ou mesmo fazer grandes bombardeios lá. Thaís, eu vou trazer você agora para a conversa sobre Trump em relação a outro acontecimento ou outra divulgação hoje que assumiu... Pera. Antes de você trocar o indicador, o petróleo reagiu. Estava subindo agora 1%, tanto o petróleo Brent quanto o WTI, que é o petróleo americano, em reação a esse anúncio do Trump. E hoje o petróleo tinha alcançado o menor nível em quase 5 anos, batendo $55 o barril. É uma reação mediana, mas ainda assim é uma reação. Leem as manchetes. Que a gente leu elas hoje sobre desemprego nos Estados Unidos. É para aí que eu queria trazer a tua atenção. Vamos lá. Trump tem essa questão da Venezuela, como o Lorival estava acentuando, o petróleo é importante, sobretudo, por questões de inflação. Foi essa época que tinha que ocupar o poço, esse imperialismo antigo, saudoso lá de trás, dos saudosistas. O desemprego é a pior notícia nos últimos 4 anos do mercado de trabalho americano. O que isso está me dizendo da economia americana? Ela já está desacelerando, mas ainda não é um desastre, não caminha para uma recessão. A taxa de desemprego estava em níveis historicamente baixos. Os Estados Unidos estava vivendo praticamente o pleno emprego. Politicamente é ruim para ele, porque é um aumento. A estatística por dentro, a gente olha também, tem 2 questões importantes. Primeiro, as distorções dos números por causa do shutdown. Então, hoje, por exemplo, o número de novembro foi muito melhor do que o esperado, mas o de outubro foi muito pior do que o esperado. Então, e a taxa de desemprego acabou crescendo. Mas aí, olhando para dentro do número, o mesmo fenômeno que está, um fenômeno parecido que está acontecendo no Brasil, só que ao contrário, lá a taxa de participação cresceu. Então, você tem mais gente procurando emprego. Então, é uma dupla deterioração. Você tem mais demissões e você tem mais gente procurando emprego. É uma dupla deterioração. Mas ainda assim, William, não é um cenário catastrófico. Só para fechar, o Banco Central dos Estados Unidos, diferentemente da gente aqui, tem 2 mandatos. A meta de inflação e o pleno emprego. O que está acontecendo agora é que esses 2 mandatos se chocam, porque se a inflação subir por choque de custo, choque de preços em função das tarifas, e ao mesmo tempo o desemprego subir muito, o Fed vai usar o juro para combater a inflação ou para reduzir o desemprego. Mário, a Casa Branca se empenhou hoje em minimizar os dados do emprego. Consegue? É uma tarefa que não é fácil, mas a gente sabe o ambiente informacional, especialmente em que essa Casa Branca opera, né? Na questão de construir narrativas, de às vezes ignorar fatos e de falar para uma base mais aguerrida. A gente entende que esses fatores domésticos, tanto ligados seja à economia norte-americana, mas também outros assuntos de política, desde de escândalos, ou mesmo da oposição, da base mais aguerrida do Trump, a participações, né, em situações internacionais, são fatores que devem influenciar essa tomada de decisão. E aí, só retomando um ponto que o Lorival comentou, de um paralelo que a gente tem com o Iraque, que é interessante ter em mente como esse roteiro, de certa forma, vai se repetindo. A gente teve ontem a classificação do fentanil ilegal como uma arma de destruição em massa. Então, mais uma vez, voltando nesse tema da narrativa, a gente vê o governo Trump construindo o arcabouço legal, um discurso que ele possa justificar
medidas que ele venha a tomar, mesmo que também concordando com o Lorival, que não seja a ação preferencial deles recorrer a ações militares ou mesmo a algum tipo de interferência mais direta na Venezuela, que outros atores façam isso e levem a uma mudança de regime sem uma atuação direta dos Estados Unidos, parece ser de fato a opção preferencial da Casa Branca. Hoje a gente tem a notícia que o Lukashenko, eventualmente o ditador da Belarus, ofereceria uma morada lá para o Maduro. É para levar a sério? Opa, eu acho que sim. Acho que Irã, Belarus, a própria Rússia, né? Embora a Rússia talvez não queira muito se indispor com o Trump nesse momento, né? O Putin e tal, mas acho que sim. Acho que Belarus seria exatamente o meio termo, né? Com um guarda-chuva do Putin, mas sem ser diretamente o Putin, acho bastante pertinente. Acho que a encruzilhada agora é porque, de fato, os venezuelanos, eles são um povo latino, assim como os outros povos latinos, não tem muita disposição de querer, né, derramar sangue, essas coisas assim. Não é muito o feitio da nossa cultura e tal. Então, o Trump conta com isso, assim, de amedrontar, de exercer a máxima pressão para ver se há uma dissidência, uma deserção forte, se o Maduro desiste. Acho que é esse que é o plano de trabalho. Tem um ponto, eu queria começar por você, depois ver a Thaís, que acompanha tanto a política americana também, e o Mário, sobre o seguinte: em que medida que o MAGA abraça regime change? Isso é uma contradição em termos, para a base trumpista, do ponto de vista das ideias que eles abraçaram. As ideias que eles abraçaram foram justamente ser contrário a esse envolvimento em regime change. E eles sabem que o fentanil não vem da Venezuela, né? Da China. E segundo relatórios, só 5% da cocaína que sai da Colômbia para os Estados Unidos passa pela Venezuela. Então tá meio difícil de... Mas o Trump, ele tem muita autoconfiança na construção das percepções, né? Assim, e eu também acho que essa é a grande qualidade do Trump, né? Construir percepções. No caso Epstein, por exemplo, ele conseguiu, segundo as pesquisas, não para o público em geral, mas para o público MAGA, falar, não, isso aí é o Deep State, Estado Profundo dos democratas e tal, e segundo a pesquisa Ipsos Reuters, deu certo. Então, ele tem muita autoconfiança nisso. Vai ser interessante ver como isso vai se desenrolar. William, acho que nós vamos ter que entender o que vai acontecer com o Banco Central dos Estados Unidos, né? O Trump está para anunciar agora no começo do ano. Onde ele tem uma retórica parecida com o que ele emprega com a Venezuela. Exato, né? Então, assim, ele quer chutar a porta, né? Ele é um sujeito que chuta a porta. Nunca ninguém chutou a porta do Banco Central dos Estados Unidos, né? Vai arrombar a porta? Vai sentar à mesa ou vai sair gritando? Né? Então, isso pode ter um impacto não só na economia americana, mas na economia mundial. Então, o grau de incerteza hoje é tão grande que mesmo tentando fazer uma leitura moderada sobre os indicadores, levando em consideração as distorções, enfim, o grau de incerteza hoje é muito alto. Mário, para encerrar o segmento e o programa, qual é o grau de vulnerabilidade política, portanto, de risco que o Trump sofre hoje? Olha, a gente enxerga o governo Trump com alguns fatores que podem aumentar esse grau de vulnerabilidade. E acho que dentro do que está sendo discutido aqui, a gente tem visto algumas defecções dentro desse núcleo mais duro de apoio. A gente pode pensar tanto de influenciadores de mídia que deixaram de apoiar diretamente ele, quanto alguns expoentes dentro do próprio Congresso americano, a Marjorie Taylor Greene, que ele classificou como traidora e que está sendo uma crítica muito contundente dessa postura do Trump, tanto no caso do Epstein, como também no que ela entende que deveria ser uma preocupação dos Estados Unidos com questões domésticas, em vez de se envolver com questões internacionais. Então, é uma espécie de corda bamba e de jogo de equilíbrio que o Trump tem que exercer, inclusive porque ele ainda está no primeiro ano do mandato. A gente não está falando de um presidente já na segunda metade e que eventualmente vai se tornar, né, uma espécie de pato manco depois das eleições de meio de mandato. Não, ele ainda está no início e ele precisa reter uma parte importante desse capital político para continuar puxando, empurrando a sua agenda, implementando medidas que são de interesse
da sua administração. Então, acho que todos esses fatores também ajudam a explicar essa demora que a gente tem visto na tomada de decisão, de uma ação efetiva, especialmente no que a gente tem visto na Venezuela. A gente tem visto muito mais a escalada de ataques a barcos e não necessariamente uma ação no território venezuelano por enquanto.